Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. O que vem a ser deontologia? E o que deontologia tem a ver com ética profissional? Qual é a importância dessas duas coisas para a construção de uma carreira bem-sucedida na engenharia, na agronomia e nas geociências? O assunto do vídeo de hoje é exatamente esse: deontologia e ética profissional. Seja bem-vindo ao episódio número 6 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Deontologia não é um termo muito conhecido no Brasil, embora seja bastante popular em outros países, especialmente os países de língua portuguesa. A palavra vem do grego deon, ou deontos, que significa dever, e logos, que pode ser traduzido como discurso ou tratado. O termo deontologia ele foi criado no século XIX, na década de 1830, por um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, para falar sobre um ramo da ética em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Bentham foi, junto com o John Mill, um dos fundadores do utilitarismo, que é uma doutrina da ética cuja principal máxima é a seguinte: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. É o utilitarismo, que fundamenta-se no princípio da utilidade, que determina que a ética deve se basear sempre em um contexto prático, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir e sua ação deve ter por finalidade proporcionar o maior ou a maior quantidade de prazer ou bem-estar ao maior número possível de pessoas, para que seja moralmente correta. Portanto, a deontologia é o tratado do dever, ou o conjunto de deveres, princípios, normas, adaptados por um determinado grupo profissional. E se você está achando que esse conceito é muito parecido com a definição de ética, sim, você tem razão. É realmente muito parecido. Ocorre que a deontologia é uma disciplina da ética, faz parte da ética, mas é adaptada ao exercício de uma determinada profissão. Existem no mundo muitos códigos de deontologia, que são manuais ou códigos de conduta e responsabilidade dos membros de muitas associações ou ordens profissionais. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para alguns desses códigos de deontologia e também para uma página que linka para dezenas de outros códigos de muitas instituições no mundo inteiro. Vale a pena dar uma pesquisada. Em regra geral, os códigos deontológicos têm por base as grandes declarações universais. É um esforço de traduzir o sentimento ético expresso nessas declarações. No entanto, esses códigos buscam adaptar as particularidades de cada país e de cada grupo profissional. Mas então você deve estar se perguntando, o que é que a deontologia faz, ou recomenda fazer, que já não está previsto nos códigos de ética? Aí é que está, muita coisa. E muita coisa importante. É interessante observar que, via de regra, os códigos deontológicos não têm caráter punitivo, não são leis. São, antes de tudo, normas de comportamento. É a deontologia de uma profissão que determina, por exemplo, como você deve tratar os seus colegas. É lá que está determinado que você deve prestar toda a colaboração possível aos colegas, desde que solicitada, evidentemente. Veja que não é falta de ética profissional não ajudar um colega profissional, mas é uma transgressão à deontologia.
É nos códigos deontológicos da engenharia, da agronomia, das geociências, que está determinado os deveres dos profissionais com a comunidade, os deveres dos profissionais com os seus empregadores e seus clientes, os deveres dos profissionais com os seus colegas e os deveres dos profissionais com o exercício da profissão. Então existem muitas coisas, muitos comportamentos ao longo do exercício profissional que não chegam a ser transgressões ao Código de Ética Profissional, mas que não são compatíveis, digamos, com um bom comportamento. São comportamentos inadequados, no sentido de que não contribuem para a dignidade e a valorização da profissão e dos colegas profissionais. Já os códigos de ética, eles são mais populares no Brasil, e o Código de Ética da Engenharia, da Agronomia e das Geociências é muito conhecido pela maioria dos profissionais. Um profissional recém-formado tem de conhecer e entender completamente todo o seu conteúdo. O Código de Ética da Engenharia é a Resolução 1002 de 2002. Que adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. No portal do CREA Santa Catarina, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você pode ter acesso a um arquivo PDF do Código de Ética completo. Vale a pena baixar e ler. E eu recomendo também a leitura desse livro aqui. É o Código de Ética Profissional Comentado. Esse livro foi escrito em 2003 pelo engenheiro eletricista Edson Flávio Macedo, em parceria com o arquiteto Jaime Pusch. Na época, os arquitetos faziam parte do nosso conselho profissional também. O Edson Macedo é um dos pensadores mais valiosos do sistema Confea-CREA. Ele escreveu muitos livros, sabe tudo a respeito do nosso sistema profissional, e nesse livro ele nos ajuda literalmente a fazer uma segunda leitura muito importante do Código de Ética. E ele sustenta que esse Código de Ética Profissional é, antes de tudo, um documento de alto valor filosófico para reflexão sobre o significado das profissões e a própria condição do profissional ante o mundo e em face de si mesmo. Recomendo demais que você leia esse livro, aliás, que conheça a obra toda do engenheiro Edson Flávio Macedo. Bom, você já deve saber que a palavra ética vem do grego ethik, ou do latim ética, que é a ciência relativa aos costumes. A ética é um campo da filosofia que tem por objetivo o juízo de apreciação que distingue o bem e o mal, o comportamento correto do incorreto. É claro, os códigos de ética são muito próximos da deontologia profissional, como a gente já viu antes. É até frequente que muitas pessoas utilizem os dois termos, ética e deontologia, como se fossem a mesma coisa. E embora eles tenham algumas diferenças, como a gente já viu, nos dois casos, o exercício profissional do engenheiro ou do agrônomo é tratado como algo do interesse público. Então, ao engenheiro e ao agrônomo, cabe exercer a sua atividade profissional no mais estrito cumprimento das obrigações éticas, não só para o seu bem, mas para o bem da sociedade a quem ele serve. O código trata das relações éticas que o profissional precisa ter com o interesse público, com os clientes que fazem parte do público, com os colegas profissionais, com a sua profissão e com o conselho profissional. Vejam que os destinatários são os mesmos do código deontológico. O que muda, o que diferencia o código de ética dos códigos deontológicos é o nível da relação. Eu tenho dito sempre nos meus cursos, nas minhas palestras, que ética é bom para os negócios. Evidentemente que quando falamos de ética, tratamos de uma consideração moral, de uma consideração filosófica, mas nunca se deve deixar de perceber que a profissão do engenheiro, a profissão do agrônomo, é uma atividade de longo prazo.
e que não se sustenta a não ser que você a exerça com ética profissional. Se você não tiver uma ética profissional acima e à prova de qualquer coisa, é muito difícil exercer tanto a engenharia quanto a agronomia. Quanto mais ético você for com o seu colega, com o seu cliente, com a sociedade de uma maneira geral, mais a sua reputação, seu nome, sua marca pessoal vão se beneficiar. Então, seja ético. Se não por outro motivo qualquer, porque é bom para os negócios. O nosso código de ética ele é constituído de 14 artigos, que são agrupados em capítulos. A primeira parte do código é a proclamação. É ali que se anuncia que o Código de Ética é uma iniciativa e responsabilidade das 29 entidades nacionais representativas da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Depois vem o preâmbulo, que é composto pelos artigos 1º, 2º e 3º, que faz uma apresentação geral do documento e discorre sobre o alcance do código. Depois, os artigos 4 até o artigo 7º trata da identidade das profissões. É onde se diz que as profissões são caracterizadas pelos seus perfis próprios, pelo saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realiza. E também que os profissionais são os detentores do saber especializado de suas profissões e os sujeitos proativos do desenvolvimento. No artigo 8 estão os princípios éticos e trata do objetivo da profissão, da natureza da profissão, da honradez da profissão, da eficácia da profissão, do relacionamento profissional, da intervenção profissional sobre o meio, da liberdade e segurança do profissional. O artigo 9 trata dos deveres do profissional, ante o ser humano e seus valores, ante a profissão, nas relações com os clientes, empregadores, colaboradores, nas relações com os demais profissionais e ante o meio. E atenção, não é apenas o meio ambiente, mas também o ambiente social e o ambiente econômico. É aqui, nesse item, que o Código de Ética estabelece o compromisso dos profissionais com a sustentabilidade, não apenas ambiental, mas econômica e sustentabilidade de outras naturezas também. O artigo 10 trata das condutas vedadas, ou seja, das coisas que o profissional não pode fazer ante o ser humano e seus valores, ante a profissão, nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, nas relações com os demais profissionais e ante o meio ambiente. Observe que, neste caso, o Código de Ética ele tem uma força legal maior do que os códigos deontológicos e, portanto, transgredir o que está determinado no Código de Ética pode ser objeto de processos disciplinares e até mesmo de punições, o que, obviamente, ninguém quer. Os artigos 11 e 12 estão no capítulo que trata dos direitos dos profissionais, tais como direito à livre associação, reconhecimento legal, liberdade de especialização, justa remuneração, propriedade intelectual e acervo técnico. Isso significa que o profissional não pode negar ou impedir que outros profissionais tenham acesso a esses direitos. E, por fim, os artigos 13 e 14, que tratam da tipificação da infração ética. Existe uma outra resolução do CONFEA, que é a resolução 1004, que trata de como os processos éticos são conduzidos dentro do sistema. Para efeito do processo de disciplinar, a tipificação será estabelecida sempre a partir do que está disposto na letra do Código de Ética. Portanto, basicamente naquelas coisas que estão descritas nos artigos 9 e 10. Portanto, meu jovem, minha jovem profissional de engenharia, de agronomia ou de geociências, conheça o Código de Ética. Ele sempre estará a menos de 2 cliques de você. Entenda o que ele significa, incorpore os seus princípios
E acredite, a ética profissional é um fundamento, portanto, uma base para o sucesso da sua carreira. Como já foi dito antes, na descrição desse vídeo nós vamos deixar links para diversos códigos deontológicos, para o Código de Ética Profissional da Engenharia no portal do CREA Santa Catarina. E ainda nesta série nós vamos retornar em outro episódio a falar desse tema. Vamos conversar com alguns profissionais veteranos que vão nos mostrar a importância de ter a ética profissional como guia e como uma referência para todas as nossas atividades ao longo de toda a nossa carreira profissional. No próximo episódio, nós vamos abordar uma coisa muito importante para o sucesso de qualquer profissional. Nós vamos falar de tecnologias da produtividade. E claro, nós vamos falar da estrela do momento, que é a tecnologia BIM. Espero você no próximo episódio da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina. Até lá!